As paz, queridos, vocês podem sentar. Graças paz. Amém. Você está feliz hoje à noite? Você viu que eu estou muito feliz, né? Hoje realmente é um culto especial para mim, onde eu pude apresentar, né, diante da congregação, a minha segunda filhinha, Isadora, e pude fazer isso para vocês que são minha família espiritual e também diante da minha família carnal, minha família física, que estão aqui. O meu sogro e minha sogra tiveram que ir, eles tomam conta, né, da igreja, do Verbo da Vida ali em Cabedelo, e aí você sabe que pastor tem que estar junto do rebanho, né? Tem que estar perto das ovelhas, né? E ele veio realmente passar só esse tempinho rápido aqui, teve que correr lá para a igreja, mas eu tenho que destacar realmente essa vinda dele e honrá-lo pelo homem que é, pelo um dos referenciais de homem que é, como minha sogra e também os meus pais que estão aqui. Por favor, fiquem de pé. Os meus pais, seu Marcone, irmã Edzenaide, irmã Zena, eu quero honrá-los por vocês serem meu principal referencial de vida, as pessoas que eu me espelho para tentar ser um pouco perto do que vocês são. Se eu chegar perto, já estou feliz da vida. Aqui do lado está minha irmã e meu cunhado, Marcela e Alessandro. Eu tenho mais outra irmã que está na Bolívia fazendo missões. Há 2 anos atrás, quando eles vieram aqui, estiveram conosco lá no antigo templo e eles deram uma palavra para nós. Está aqui minha irmã mais nova, né, minha caçulinha, meu cunhado Alessandro. E aqui do lado de cá está meu tio Jontas, minha tia Edileuza. Também é um casal muito especial que eu tenho no meu coração, que sempre tem me acompanhado. E eu os tenho também como um segundo pai, uma segunda mãe, pode ter certeza, viu? Admiro demais vocês. Uma salva de palmas para essa família linda que Deus me presenteou. Aí você imagina, hoje eu apresentei a minha filha, orei, consagrei ela ao Senhor, diante de vocês, diante da minha família, e ainda vou pregar. Meu Deus, a coisa é séria, é grande mesmo. Eu estou muito animado, realmente, muito feliz, porque eu sei que Deus vai fazer, porque não é por mim, mas é através de mim. Eu sou apenas um canal, eu sou apenas um vaso, que eu sei que Ele quer usar nessa noite. E você, também crê assim? Amém. Ontem à noite a gente teve mais um culto Liberty, né? Cadê a galera do Liberty aí? Ontem à noite, mais uma vez, o Espírito Santo veio aqui, quebrou tudo e a gente ficou sem saber o que fazer. Pegou direto, embalou na vigília. O culto começou de 7h40 e acabou de meia-noite. E foi um tempo muito precioso, um tempo muito bom. E eu estou falando nos últimos dias aí sobre propósito, né, juventude? Né, galera do Liberty? Falando sobre propósito, e o Espírito Santo vem me insistindo a falar, vem colocando no meu coração a falar sobre isso. Mas eu estava essa semana aí orando e pensando, meditando, Senhor, qual a palavra que você quer para a tua igreja? Eu tenho recebido essa constante orientação do meu pastor, para nós não queremos fazer uma agenda de pregação pela nossa cabeça, mas trazer a agenda de pregação do Espírito Santo para a igreja, porque a igreja é dele, e nós somos apenas um canal. E sabe que eu estava em casa meditando, e aí eu fiquei pensando, cara, eu vou apresentar minha filha hoje, vou estar mostrando ela, né, diante da congregação, e o Espírito Santo começou a falar algumas coisas, ministrar algumas coisas do meu coração, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida, como foi para a minha. Porque quando eu comecei a me lembrar do nascimento de Isadora, a mais recente, né? Eu tenho outra filhinha, Maria, que está maiorzinha, 4 anos. Mas eu comecei a perceber que Isadora nasceu, mas Isadora vai crescer, assim como Maria nasceu e agora está grandinha. E aí eu fiquei pensando que lá atrás eu já fui essa criança. E eu cresci, me desenvolvi, agora já estou em outra fase, agora de pai. E eu já consigo olhar para os meus pais de um estágio ainda maior de maturidade do que eu. E eu comecei a refletir sobre tudo isso. E o Espírito Santo começou a comunicar no meu coração que para nós atingirmos
a plenitude da vida, nós temos que nos desenvolver para viver. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: você precisa se desenvolver para viver o melhor de Deus para você. Eu estava pensando sobre tudo isso, e hoje, orando por ela, as palavras não foram palavras, eu não tentei fazer uma oração bonita, eu tentei fazer a oração que estava no meu coração, e verdadeiramente, eu me encontro com pessoas, às vezes, e alguns jovens dizem assim: eu não quero ter filho. Mas por quê? Não, porque imagina o tempo como está hoje, pensa comigo, quando vai ser na geração dos nossos filhos. Aí eu digo para ela assim: não, você tem que pensar assim, olha o tempo de hoje, agora imagina como vai ser se não tiver os nossos filhos. Você está entendendo? Porque os nossos filhos são a geração, é a geração que vai fazer a diferença, irmão. Eu creio assim, eu crio as minhas filhas para serem realmente as pessoas que vão fazer a mudança nessa geração. E eu quero te estimular isso também. Então, quando eu pego na minha filha, quando eu vou lá botar a mulher para dormir, quando eu vou orar por elas, eu sempre declaro as palavras do Senhor e creio e oro mesmo, porque eu sei que Deus tem algo grande reservado para ela. Você crê assim com as minhas filhas? Mas você crê que isso não é só para as minhas filhas? Você crê que Deus tem algo grande para você também? Ixi, que amém fraco. Amém foi mais fraco, não foi? Vou repetir, tá? Se você der um amém bem forte, acreditando que Deus tem algo grande para as minhas filhas, imagina o que Deus tem para a vida de vocês. Agora você começou a entender. Claro, mas pastor, mas será? Será que realmente tem? O salmista vai dizer assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista está dizendo: ó, tu me viu. Outra versão vai dizer assim: tu me viu quando eu era apenas um embrião, eu era uma substância, eu não tinha forma nenhuma, mas você já escreveu todos os meus dias no teu livro. Ei, Deus já olhou para você, quando você nem era algo, quando você era apenas um embriãozinho, Deus sabia que você um dia está aqui. Ele escreveu todos os dias, os seus dias. Se você está começando a vida e olha assim para o amanhã e diz: mas o meu amanhã não está rolando, não esqueça, os seus dias estão escritos no livro que o próprio Deus escreveu. Mas pastor, mas eu não estou conseguindo vislumbrar isso, eu não estou conseguindo desfrutar disso. Realmente, nem sempre a gente consegue desfrutar, nem sempre a gente consegue perceber, nem sempre a gente consegue andar sobre as linhas escritas pelas mãos de Deus. Como assim, pastor, você está dizendo isso? Quem fez hoje a devocional de hoje? Hoje, o início da semana foi hoje, né, pastor? Do livrinho dos 40 dias, e hoje a gente, esqueci até o tema, mas o texto que foi lido hoje foi Romanos 12, 1 e 2, e não sei se você lembra, em Romanos 12, 2, vai dizer assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, preste atenção, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, preste atenção, a gente precisa transformar, a gente precisa renovar a nossa mente, mudar a nossa mente, para poder experimentar. Quando a gente não está entendendo o que Deus tem para a gente, quando a gente não consegue perceber a boa, a perfeita vontade de Deus, a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus, provavelmente o problema não é no plano, o problema é na mente que não está entendendo o plano. Você está comigo? Você está conseguindo caminhar comigo aqui? Eu estou só na introdução ainda, viu, gente? O Senhor, Ele já escreveu a linha da nossa história. Mas aí, tem aquele ditado popular, né, que o pessoal fala, né? Deus escreve, como é? Quem pode me ajudar? Quem crê nisso? Aí já tem o mais espirituoso que aumentou, né? Deus escreve certo
por linhas certas, nós que não sabemos entendê-las. Mas eu já vou acrescentar um pouco mais. Talvez a gente não saiba entendê-la, porque a gente não está renovando a nossa mente, não está transformando a nossa mente, porque a gente não está crescendo, não está se desenvolvendo, não está avançando para poder descobrir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu creio que hoje é noite de despertamento. E Deus vai trazer um despertamento para você, irmão. E aí vai ser poderoso. Aqui comigo estava Isadorinha, Dorinha. A Lívia não gosta não, ela está amamentando ela ali escondida, né, Cacá? Eu posso dizer, né? Dorinha estava aqui comigo. E ela já correu lá porque ela precisava do leitinho dela. Mas perceba que ela é minha filha, eu a amo muito. Eu dou a minha vida por ela. E ela, como bebê, ela merece cuidados especiais, ela merece uma alimentação especial. Mas só que, se a vida dela não transicionar para uma fase de amadurecimento, ela vai ter que ficar presa a um momento da vida dela. Você não pode piscar o olho, senão você vai perder o raciocínio, viu? Você pode, não pisca o olho, não. Porque a vida é feita de fases, de etapas, normal. A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz e morre. Não é assim que a gente aprende lá atrás, né? Faz um tempinho que eu estudei isso em biologia, lá no início, ciências ainda, eu acho. Todo ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. É o ciclo. Mas só que se não avançar nas etapas, você vai ficar preso a etapas anteriores que não vão destravar aquilo que vai dar sequência à sua vida. Eu pensei muito sobre isso, meditei muito sobre isso mesmo, gente. E o Espírito Santo começou a colocar coisas no meu coração. Primeiro, para a gente entender o que Deus está querendo trazer aqui, é que, em primeiro lugar, você tem que nascer para poder viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se Deus tem um plano, se Deus já projetou a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer para poder dar o primeiro passo é nascer. E é preciso nascer para viver. Mas, pastor, você está querendo dizer o que com isso? Estou querendo dizer que para você entender o que Deus tem para você, você tem que nascer de novo. Talvez você é um visitante, tenha vindo aqui pela primeira vez, tenha vindo até uma igreja evangélica pela primeira vez, eu não sei a sua história, mas talvez você tenha chegado aqui para ouvir só essa palavra, para entender, para viver, para se apoderar dessa palavra que diz que a minha vida foi escrita pelas mãos de Deus. Para você se apoderar dessa palavra, você tem que nascer para viver. Você está aqui comigo? Quando Nicodemos chega diante de Jesus, ele pergunta, mas mestre, como é que eu vou fazer para ter a vida eterna? E como é que é a resposta de Jesus? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. Eu já falei isso outras vezes e eu gosto de repetir. O evangelho de Cristo, ele é experimental. Você só vai entender se experimentar. É o famoso vem e vê. Vem e vê. Não, mas será que presta? Vem e vê. Vem aqui, vem comigo. Porque enquanto você não experimentar, você não vai ter a real certeza do que é o evangelho. Mas quando a gente nasce, a gente começa a viver. Quando a gente nasce novamente, a gente começa a perceber os planos de Deus para a nossa vida. Quem aqui tem pelo menos 2 anos de convertido? Levanta a mão assim, 2 anos. Tem aqui, tem ali. Tem ali. Sério. Quando a gente aceita Jesus, parece que é um negócio, né? Mas como assim? Não é assim que acontece, né? Parece que as coisas caem uma cortina diante dos nossos olhos, não é assim? Que parece ser, né? Caetano deu testemunho dele ontem aqui, tem 3 anos, é Caetano de convertido, né? 3 e um pouquinho, né? Caetano deu testemunho dele aqui, meu amigo, vida louca geral.
Mas quando diz sim, parece que começa tudo do zero. Por quê? Porque você nasceu de novo, você recebe uma nova essência. Paulo vai dizer que depois que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, uma nova criação, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo na nossa vida, porque nós deixamos a antiga vida, sepultamos ela em Cristo e temos uma nova vida nele, a partir dele, para ele, recebemos a essência dele, que é o Espírito Santo em nós. E aí nós nascemos para viver. Se você ainda não vive aquilo que Deus projetou para você, talvez você ainda precise nascer para poder viver. Mas mesmo quando nascemos, mesmo quando a gente está ali, um bebezinho espiritual, olha como é lindinho um bebezinho, né? E aí eu acho massa que Pedro vai falar em sua carta, 1 Pedro 2, 2 e 3, eu estou falando, são vários textos que eu tenho aqui para dizer, irmão. Então, se você conseguir abrir aí, você vai abrindo, se não conseguir, vai dando glória a Deus, vai dando certo aí, tá? Pedro vai dizer assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha, por meio desse leite espiritual, desejem esse leite espiritual. A minha filha, a cada 3 horas, 4 horas, ela chora, me querendo o leitinho dela. E eu acho perfeito a forma que Deus criou a humanidade, né? Porque como é que uma criança pode sobreviver sem água, sem nada, só com um leitinho materno, e ela cresce e desenvolve bem, com saúde, não adoece. Se você der água, se você der complemento, é mais fácil dela adoecer do que ficar só no leite materno, é assim, mamães? E eu acho incrível. Só que pensa comigo, se Maria passar agora dos 4 meses, ela está com 3, acho que fez Isadora, perdão, eu misturo até em casa, tá, gente? Isadora agora, fez 4 meses agora, foi? Quem pode me ajudar? Fez 3 ou 4, hein? É brincadeira, gente. Para vocês, né? Não. Pensa comigo, se ela agora vai estar com 6 meses, 7 meses, 8 meses, vai adiantar a Isadora estar só lá no peito de Lívia, no leite materno? Vai adiantar? O que é que vai acontecer com ela? Ela vai começar a ficar raquítica, ela não vai se desenvolver, ela não vai chegar a ser aquilo que ela foi feita para ser. Sabe por quê? Porque o leite materno ele é muito bom e é fundamental, mas ele tem que alimentar até certa fase da nossa vida. Até porque, em segundo lugar, você precisa entender que é preciso crescer para poder viver. É preciso você se desenvolver, você crescer, filho, para você poder viver aquilo que Deus tem para você. Eu gosto muito de falar sobre paternidade. E aqui está meu pai. E a gente cresceu, tal, tudo mais. Agora imagine eu com 5 anos de idade. Papai, esse carro que o senhor tem, na época, acho que era 5 anos, devia ter o quê? Uma Brasília, um Fusquinha, não sei. Né, pai? 7, 8, 9 anos de idade, você imagina um filho chegando para o pai: papai, me dê esse carro para mim. O que é que esse pai ia dizer para o filho? Ô filho, esse carro é seu, porque não é meu, tudo que é meu é seu. Foi assim que me ensinaram, não foi, pai? Tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu, não se preocupa. Agora, eu sabia que aquele carro do meu pai era meu por herança. Agora pensa comigo, eu com 7, 8, 9, 10 anos, 12 anos, eu poderia pegar o carro do meu pai e dirigi-lo? Claro que não. Por quê? Porque eu não tinha idade para isso. Me faltava idade, me faltava crescimento, me faltava maturidade. Deixa eu dar um recado logo aqui para vocês. Às vezes você não tem conseguido acessar algumas coisas que Deus planejou para você, porque está faltando crescimento, está faltando chegar no nível de maturidade. Porque Ele é pai, filho. O pai já te deu por herança. Você está entendendo? O pai já te deu por herança. Agora, se você não atingiu, busque crescimento, busque maturidade, para chegar no tempo que ele vai dizer assim: agora você pode, filho, toma. Quantas e quantas vezes, pastor Ismael, nós já vimos jovens que dizem: não, Deus, eu quero um emprego, e aí parece que a gente está vendo. Não está no tempo.
Não está no tempo. O cara, eu quero um emprego. Não, eu vou melhorar. Eu quero uma namorada. Te liga, viu, boy? Eu quero uma namorada. Gente, não está no tempo. Eu quero uma namorada, não está no tempo, não está no tempo, eu quero uma namorada. Primeira coisa que faz, se desliga dos amigos. Segundo, começa a frequentar as esquinas escuras da vida. Quando a gente menos espera, está um menino frio, não quer mais se envolver com as coisas de Deus, está indisciplinado da escola, e a vida dele se resume a um namoro. Sabe por que isso? Porque ele tentou antecipar aquilo que não era momento para ele. Faltava aí maturidade. Esse texto eu queria que você abrisse. Ele é um pouco duro, mas eu queria que você abrisse. Hebreus 5. Nós vamos ler os versículos 12, 13 e 14. Para você entender um pouco sobre isso. Olha o que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer. Hebreus 5, do 12 ao 14. Vai dizer assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o... Queridos, hoje eu estou tirando do cardápio o leitinho, eu estou dando feijãozinho, alimento sólido. Nós precisamos de alimento sólido, a gente precisa avançar. Se você é um novo convertido, irmão, glória a Deus por sua vida. Sabe por que o pastor insiste tanto, o líder de célula? Ele diz: olha, o cara se converteu, vá lá para o manualzinho, para o livrinho. Mas pastor, eu vou falar de coisa tão simples, João 3,16, pastor. É aquilo mesmo, porque ele precisa do leitinho. Agora, depois do leitinho, você vai começar a dar alimento sólido, porque a fase de crescimento exige um alimento diferente. Para cada fase de desenvolvimento, Deus nos dá alimento diferente. Só que a gente tem que entender isso, tem que compreender isso, a gente tem que avançar nisso. Como é que você quer se desenvolver em fé, continuando só no leitinho, só no gagalzinho, só na mamadeirazinha? Chegando lá no seu líder de célula, chegando no seu discipulador: é porque ora por mim. Não, manda um texto para mim. É porque tu já está com 3, 4, 5, 10 anos de crente, mas tu não consegue dobrar os teus joelhos e orar, tu não consegue ter um tempo de meditação saudável com o Senhor. Aí tu fica sempre atrás da mamadeirazinha do teu líder de célula, irmão. Desculpa, pastor. Saiu. É porque é tempo de avançar. Hoje é noite de despertamento aqui, eu creio. Eu creio que você vai se indignar de um jeito que você não vai querer mais. Eu não quero mais essa mamadeira, sai! E você vai começar a avançar, você vai começar a crescer, você vai começar a se desenvolver, e aí você vai começar as coisas do Senhor se abrindo diante de você. A igreja em Coríntio foi uma das igrejas que mais deu trabalho para Paulo. Aí, olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, de 1 ao 3. Olha o que Paulo vai falar. A igreja dando trabalho a ele, olha o que ele vai dizer. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Paulo chega diante daquela igreja, e aqui é aquele texto que vai discutir: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de quem? Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. E Paulo diz: meu Deus, vocês ainda estão nesse tempo, é? Não tem hora, né, pastor, que a gente chega, dá vontade de dizer: meu Deus, é sério? Ainda estão nesse tempo, é?
Foi o que Paulo disse aqui. Eu vou ter que vir com vocês com leitinho. Porque se vocês estão sendo tão carnais com isso, vocês não vão aguentar o sólido. Não vão aguentar aquilo que a palavra de Deus realmente precisa nos dar para que a gente desenvolva, para que a gente cresça, para que a gente avance. É tempo de crescer, irmão. É tempo de sair, de deixar de ser crianças espirituais, para serem adultos espirituais. Nossos filhos e filhas estão lá em cima. Se você for lá ver, meu amigo, o culto é top. Você vai lá e cultua no cultinho lá no louvor, não é não, Jasso? Normalmente. Porque os nossos filhos já estão... Olha, tem filhos, infelizmente, eu vou dizer isso aqui. Uma vez eu falei isso numa reunião de homens e foi até mal interpretado, me perdoem se na época eu deixei transparecer algo diferente, mas uma vez eu disse assim, se teu filho ora 1 hora, tu tem que orar 2, meu irmão. Se tua esposa lê a Bíblia 1 capítulo, tu tem que ler 2 capítulos, porque você tem que ir na frente, você é o cabeça da sua casa, você é o líder da sua casa, você tem que ir na frente dele, na frente dos seus filhos, na frente da sua esposa, para gerar um referencial de homem de Deus que você é. É assim que eu creio, porque os nossos filhos estão aprendendo lá em cima, mas é em casa que eles vão passar a maior parte do tempo. E se eles, pensa comigo, eles são crianças espirituais, e ele olha para a gente, e vê crianças espirituais, você acha que eles vão ser o quê quando crescer? Me perdoe, mas eu tenho que dizer isso a você, irmão. Eu preciso dizer isso a você hoje. Eu preciso te despertar para aquilo que Deus quer te falar hoje. Até porque eu amo esse texto agora que eu vou ler. Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele vai falar sobre os ministérios. E eu acho perfeito que ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, e a gente aprendeu esse texto, né, pastor, alguns anos atrás, a gente não tinha essa percepção, nós aprendemos agora isso, com o fim, são os 5 ministérios, tem um objetivo, com o fim de preparar os santos, diga assim, para a obra do ministério. O nosso trabalho como líderes da igreja é preparar você para a obra do ministério. Não é a gente fazer e você ficar de camarote olhando, não, viu? A nossa missão é preparar vocês para a obra do ministério. Preste atenção, o texto não termina aí não. Achei. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos a, você tem que dizer isso forte, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como levados de um lado para o outro lado pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Você está entendendo qual é a minha missão aqui, qual é a missão dos pastores, qual é a missão dos líderes? É te capacitar, é te preparar para a obra do ministério, para que esse corpo seja edificado e que não sejamos mais como crianças, levados. Deus quer que a gente atinja a plenitude de Cristo, e que a gente pare de ficar voando, sendo levado. Uma conversa aqui induz a gente, um comentário ali conduz a gente, uma situação aqui faz a gente tomar uma decisão errada, quando nós deveríamos estar crescendo, nos desenvolvendo, gerando mais intimidade com o Espírito Santo, para que o fruto do Espírito tivesse toda a plenitude dentro de nós, para na hora do vendaval você estar firme, na hora do comentário você estar firme, na hora de tomar uma decisão você estar firme. Por que você está firme? Porque agora eu não sou mais criança, que sou jogada por um lado ou pelo outro, agora eu estou firme em Cristo. Quem aqui vai crescer cada vez mais, chegar a um nível de maturidade cada vez mais? Aleluia. Mas em terceiro lugar eu queria te dizer
que é preciso também multiplicar para viver. Lembra que eu falei que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos? Infelizmente eu vou usar meu pai e minha mãe como exemplo, mas não entendam mal, tá? Questão de lógica. Quem é que está mais perto de partir são meus pais do que eu, né? Tá, é só um exemplo, tá? Naturalmente, né? Eles estão mais perto de partir, eu brinco com eles sobre isso, porque eles são pessoas tranquilas e saradas e curadas, então nem aí para isso aí nada, né? Eles estão mais perto de partir do que eu, óbvio. E eu estou mais perto de partir do que as minhas filhas, óbvio. É questão natural das coisas. Estou mais perto até do que a minha esposa, que é bem mais nova que eu. Gostou? Só plantando, né? Para depois colher, né? Mas, gente, vamos pensar o seguinte: se os meus pais morressem sem deixar filhos, eles iam deixar uma história bonita, eles iam com certeza deixar um legado marcante para essa cidade, para esse estado, para essa nação, para a Igreja Assembleia de Deus, com certeza. Um legado muito forte. Mas eles não deixariam o nome deles aqui na terra. Acabava ali. Pá. A forma de nós deixarmos um legado nosso, com o nosso nome aqui na terra, é gerando filhos. Eles vão partir um dia, mas eles deixaram filhos. Os filhos vão partir um dia, mas já deixaram filhos. As filhas vão partir um dia, mas vão deixar novos filhos. E o nosso legado, a nossa história, o nosso DNA, o nosso nome está sendo passado de geração em geração. Porque nós deixamos filhos. Por que eu estou falando tudo isso? Só porque eu quero te perguntar só uma coisa. Quando você partir, quais são os filhos espirituais que você vai deixar aqui na terra? Não tem como. Um dia eu e você vai para o céu. Pode até ser hoje. No meu caso, eu já estou... Está de boa, Jesus. Porque eu comecei assim, sabe? Lá atrás, né? Senhor, eu vou confessar um negócio aqui, tá? Na Assembleia de Deus, só para a gente aqui. Eita, está gravando, ferrou tudo. Tem como cortar? Né? Já era. Lá atrás, na minha infância, vamos fingir que ninguém entendeu. Lá atrás, na minha infância, a gente escutava muito nas escolas dominicais, nas pregações, né? Oh, Jesus vai voltar, viu? Oh, Jesus vai voltar e você vai ficar se você faz coisa errada. E eu nem fazia nada errado, né? Não, né? Cacá fazia mais do que eu, né? Mas era eu e ele parceria ali. E a gente morria de medo, não era, Cacá? De Jesus voltar. E eu fazia uma oração: Senhor, não volte. Calma, nem terminei ainda. Senhor, não volte até eu tirar minha habilitação, porque meu sonho é dirigir. Senhor. É sério, gente, eu orava de verdade. Senhor, não volte, porque meu sonho é dirigir. Aí Jesus, né? Tá bom, não vou voltar não, deixa de tua besteira, vai embora. Aí eu tirei a habilitação. Eita, agora dirigindo, todo importante. Aí comecei a orar diferente, né? Jesus, não volte. Eu já estou dirigindo, mas eu quero me casar, meu sonho é me casar. Aí Jesus, tá bom, meu filho, vá. Eu me casei. Milagre, Deus me deu essa mulher linda. Aí eu comecei a orar: Jesus, não volte, porque eu quero ter filhos. Aí ele foi e me presenteou com filhos. Irmão, não sei você, minha oração está acabando, é bom você correr, viu? Na verdade, a gente nem pensa muito que Jesus vai voltar. Antigamente se falava muito, hoje em dia não se fala quase mais nada, né? Mas Jesus vai voltar.
Pode ser individualmente na minha e na sua vida, ou pode ser coletivamente, de uma vez só, para resgatar a igreja. Ele vai voltar. E eu te pergunto, quando isso acontecer, quais são os filhos espirituais que você vai ter deixado aqui na terra? Eu acho lindo um texto que Paulo fala sobre esse desejo de ganhar vidas. Se você puder abrir, abra comigo em 1 Coríntios 9. Os meninos da mídia estão afiados ali já. Gente, olha o desejo que Paulo tinha de ganhar vidas. Para a gente tentar se espelhar um pouco nesse cara. 1 Coríntios 9, eu vou ler a partir do 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo, para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Nós temos uma missão nessa igreja, que é ganhar vidas e é cuidar bem delas. E eu acho tremendo isso, porque nós não temos ressalva para falar sobre isso. Porque se você está aqui, das duas, você pode ter dois tipos de público aqui na minha frente. Ou você precisa de Cristo, ou você precisa levar a Cristo. Só tem esses dois tipos de público. Se você precisa de Cristo, hoje é noite de salvação para a sua vida. Mas se você já tem Cristo, hoje é noite de transformação e de motivação para você levar Cristo para outras pessoas. Porque é preciso multiplicar para viver os propósitos de Deus. Paulo entendeu muito bem isso, Paulo percebeu isso, e Paulo fez de tudo para ganhar vidas, porque ele sabia que precisava multiplicar aqui na terra. Mas em último lugar, eu queria também dizer que é preciso morrer para viver. Assim como nascemos, crescemos, nos multiplicamos, nos reproduzimos, nós também morremos um dia. E eu poderia utilizar aqui como uma morte espiritual, assim como uma morte espiritual, não, perdão, uma morte do meu eu, assim como o próprio Jesus fala, como alguns apóstolos também falam, que nós temos que submeter a nossa vida, que nós temos que nos matar, né? Nós temos que carregar a nossa própria cruz para segui-lo, mas eu não quero falar dessa morte. Eu quero falar da morte realmente, morte morrida. Como dizia, né? Lá na sua terra, Alain, lá na banda de Monteiro. Eu quero falar de morte morrida. Porque só quando morremos é que vivemos a eternidade com Cristo. Só que, quando eu estava pensando sobre isso, o Espírito Santo me comunicou uma coisa interessante. É que até para morrer tem um jeito certo. Mas pastor, agora o senhor viajou na maionese. Eu viajei mesmo, eu viajei. Mas se tu vier comigo isso aqui, vem comigo aqui, preste atenção. Quando a gente pensa em morte, a gente pensa em fim, que encerrou-se todas as coisas para aquela pessoa. Mas eu tenho aprendido que nós só morremos se ou a gente não cumpriu, ou a gente cumpriu aquilo que Deus tem para a gente aqui na terra. Tem pessoas que dizem assim, mas eu só vou morrer quando
eu cumpri todos os propósitos de Deus aqui para a minha vida. Realmente é, filho, se você estiver fazendo ele. Se não, você está passivo de Deus te levar a recolher antes para você não dar trabalho a ele aqui na terra. Pastor, é sério? É. Eu queria lembrar a história de um grande homem de Deus, um dos homens da Bíblia que eu mais admiro, um dos caras que eu acho que foi o cara da Bíblia. O nome dele é Elias. Elias foi o cara ou não foi, gente? Elias foi o cara, meu. Cara, Elias foi o cara. Só que teve um determinado momento da vida de Elias que ele, depois de matar 400, depois de fazer fogo descer do céu, consumir o altar, lamber até a água que estava lá no altar, matar 400 profetas de Baal, aí Elias partiu, fugiu caverna, estou com medo de Jezabel. E lá ele pediu para morrer. Antes, na verdade, do caminho para a caverna, ele pede para morrer e Deus tem misericórdia com ele. Não, vai, siga, coma, siga. Quando chega na caverna, Deus, meu Deus, eu não quero mais, eu quero morrer. E Deus diz, mas Elias, por quê? Vai para fora da caverna, você sabe toda aquela história, vem o fogo, vem um terremoto, vem. E aí no cicio, né, no ventinho, na brisa, Deus fala com Elias. E ele diz, tá bom, Elias, por que você quer morrer? Ele diz, não, porque eu te amo tanto e segui tanto você, cumpri os propósitos, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Deus diz, tá bom. Eu vou te dar uma missão, são 3. Eu vou te dar uma missão que são 3. Qual era essa missão? Essa história vai estar lá em 1 Reis, capítulo 19. Deus vai dizer para Elias assim, ó, você vai, eu vou ler o texto aqui, 1 Reis 19, do 15 ao 16, vai dizer assim, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, que vai lhe suceder como profeta, presta atenção. Qual foi a missão que Deus deu para Elias? Deus deu um objetivo para Elias, ungir o rei da Síria, ungir um novo rei para Israel, e ungir alguém que desse sequência ao ministério profético, a unção profética que estava sobre a vida de Elias. Você está entendendo, né? Só que o texto segue, e aí no versículo 19, ele vai, nesse meio tempo, ele vai dizer, porque Jeú vai matar todos que escaparem da família de Acabe, pela mão do rei da Síria, e depois Eliseu vai também, todos que escaparem da mão de Jeú, e por isso Deus tinha um plano traçado, um objetivo, e explicou até o porquê para Elias. Só que o texto continua, e diz assim, ó, então Elias saiu de lá, e encontrou quem? Espera aí, qual foi a missão que Deus deu para Elias? Primeiro era fazer o quê? Ungir o rei da Síria, porque volte pelo caminho que você veio, unja primeiro o rei da Síria, depois unja Jeú como novo rei de Israel, e depois você vai ungir aquele que vai dar continuidade ao ministério profético. O que é que Elias faz? Eu vou para o mais fácil, né? Eu vou logo pegar aquele que vai dar continuidade ao ministério, pula as etapas e chama Eliseu. Gente, isso aqui, coisa da minha cabeça, tá? Eu vou dizer agora. Pastor, está pronto aqui, qualquer coisa, se eu dar nos arroxos. Na minha opinião, galera da internet, minha opinião, Elias foi arrebatado, não porque foi o cara santo dos santos, Elias foi arrebatado porque ele não cumpriu o propósito que Deus estabeleceu para ele, e porque Deus amava tanto a ele, não deixou ele passar pela morte, mas o suplantou da terra. E a gente pensa que Elias foi o cara a tal ponto, que nós queríamos ser como Elias, arrebatados em carruagem de fogo. Na minha opinião, Elias foi suplantado da terra, porque ele não cumpriu o propósito estabelecido por Deus para ele. Mas eu conheço um cara que chegou a dizer, eu queria era estar na glória, mas por causa de vocês eu estou aqui. E esse cara, escrevendo, lá em 2 Timóteo, já estou encerrando, o pessoal do louvor pode subir, para vocês pensarem que realmente está acabando o culto. Esse cara se chama Paulo.
E ele escrevendo a segunda carta para o seu filho espiritual Timóteo, ele diz assim: preste atenção, o pessoal do louvor é mais bonito do que eu, e eu sei que a concorrência é maior olhar para eles do que para mim. Mas você olha para mim agora, que esse momento é muito importante. Diferente de Elias. Outra coisa sobre Elias. Talvez a gente nunca consiga entender por que Eliseu foi tão ousado em pedir unção dobrada. Mas há quem diga, e eu ouvi isso de outro pastor, que há quem diga que ele pede unção dobrada, porque diz, é como se ele estivesse dizendo: eu não quero parar onde você parou, eu quero a unção dobrada para chegar até o fim. Mas diferente de Elias, que foi um grande homem de Deus, e que nós aprendemos com os erros desses grandes homens de Deus, tem um homem chamado Paulo, que ele mesmo disse em outro momento, que preferia morrer. Para mim morrer era lucro, eu não queria mais estar aqui, mas por causa de vocês eu permaneço em vida. Mas ele vai escrever em sua segunda carta ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, ele vai dizer assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Em outra versão vai dizer oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Ele estava no fim da vida. Aí ele vai dizer: combati o bom, terminei guardei agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Queria que você ficasse de pé. Aleluia. Eu anotei aqui o tema da semana agora, da campanha, pastor. O nome é consagração total. Durante essa semana, você vai estar estudando temas sobre consagração total. Você se consagrar totalmente a Deus. E eu creio que vai ser uma semana poderosa na sua vida. Mas eu espero que, se você chegou aqui ainda sem vida, hoje seja noite que você vai nascer para viver. Eu também espero que, se você chegou aqui uma criancinha espiritual, ainda dependente do leitinho espiritual, que hoje você possa crescer para viver aquilo que Deus tem para você. Mas também, se você já chegou aqui no nível de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, mas está estacionado, deixa eu te dizer, hoje é tempo de você perceber que precisa multiplicar para viver. Sabe por quê? Porque um dia você vai morrer, e quando esse dia chegar, aí é que você vai viver. E o Pai vai olhar para você e vai dizer: vinde, bendito do meu Pai. O próprio Jesus: vinde, bendito do meu Pai. Só que Ele vai pedir para mostrar as suas mãos, para saber as obras que foram feitas por ela. E eu creio que, assim como Paulo, nós vamos poder dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Jesus pode trazer essa coroa, porque ela é minha. Aleluia. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos entrar em um tempo de oração. Nós temos alguns